Demissões na Caio. Acidentes em São Paulo. Portarias da ANTT. SP Trans, somente com pessoas sentadas. Urbis com aumento de frota. Volta do transporte pela Rio-Niterói. Suspensão do transporte em Rondônia. Soluções em meio à pandemia. Retomada de obras e prorrogação de contrato. O Jornal do Ônibus está no ar. Acidentes têm sido cada vez mais comuns na capital paulista. Nesse vídeo, vemos um ônibus, do modelo AMD Alamo, aparentemente da Cooper Alpha, da área 8 de São Paulo, esperando o trânsito passar, para prosseguir sua viagem, quando do nada, um ônibus, aparentemente da Transvolve, Apache VIP4, desce a rua desgovernadamente, numa pista molhada, batendo em cheio na traseira do veículo à frente. Então deixo uma pergunta a vocês. A batida violenta do vídeo foi problema mecânico, direção perigosa e irresponsável, ou condições climáticas, por causa do asfalto molhado, que impediu que o motorista freasse? A fabricante de carrocerias de ônibus Caio Induscar, de Botucatu, no interior de São Paulo, confirmou ao Diário do Transporte a demissão de 320 colaboradores, sendo que parte desse número se deu de forma voluntária. O total de desligamentos representa cerca de 10% do total de funcionários. Conforme explicado pelo diretor industrial da fabricante de carrocerias de ônibus à época, Maurício Lourenço da Cunha, a proposta, aprovada pelos funcionários, era dividir os colaboradores em 2 grupos, sendo que cada um trabalhasse metade dos dias úteis do mês. Em um mês com 20 dias úteis, cada grupo trabalhará 10 dias. A remuneração será 100% dos dias trabalhados, e 60% dos dias não trabalhados, totalizando ao final do mesmo salário, de aproximadamente 80% do valor mensal, explicou Cunha. A expectativa da empresa é que, passado esse prazo, o mercado pudesse já esboçar alguma reação, o que não ocorreu. Maurício Lourenço da Cunha disse em várias ocasiões que o Grupo Caio estava preocupado em procurar uma solução, na qual a saúde dos funcionários, o equilíbrio financeiro das empresas e que os empregos fossem mantidos. A Marco Polo desenvolveu uma plataforma de soluções que congrega inovação e tecnologia, para preservar a saúde e a segurança dos usuários. A chamada Marco Polo BioSAF foi criada, segundo a fabricante, com o objetivo de promover a retomada do segmento de transporte de passageiros, fortemente impactado em razão da pandemia do novo coronavírus. De acordo com o CEO da Marco Polo, James Bellini, o novo conceito reúne soluções e produtos que promovem a biossegurança dos passageiros e contribuem para a retomada segura da mobilidade, respeitando as diretrizes de órgãos de saúde e governamentais. Vivemos um momento único onde inovação e tecnologia são aliadas para a retomada segura da mobilidade. Com a Marco Polo BioSAF, nosso objetivo é nos colocar como parceiros de nossos clientes tanto do Brasil quanto do exterior, dando a eles condições de seguir operando e de reconquistar a confiança do passageiro em usar o transporte coletivo, disse. Ônibus com soluções. A empresa informou que montou um ônibus com todas as novas soluções, e vai promover um roadshow pelos principais mercados atendidos, tanto no Brasil quanto no exterior, para demonstrar as vantagens e benefícios aos clientes e usuários. Precisamos agir com urgência e proatividade para divulgar e fomentar a aplicação dessas importantes soluções que vão colaborar para a retomada segura e com saúde do país. O transporte coletivo é fundamental para garantir a mobilidade das pessoas e não pode ser encarado como um gargalo limitador, disse o CEO. O executivo afirmou ainda que o conceito Marco Polo BioSAF abrange modelos das marcas Marco Polo, Volare e Inobus, e mostra a alta capacidade da empresa para responder a novos desafios. Desde o início da pandemia, aceleramos ainda mais o nosso processo de inovação.
Em menos de 2 meses, apresentamos ao mercado 3 soluções de biossegurança embarcada como medida de combate à pandemia. E muitas outras serão disponibilizadas em breve, comentou. O CEO refere-se ao FICONGUARD, sistema que usa névoa seca para desinfecção do interior do ônibus, ao kit de proteção para motoristas e cobradores, e ao uso de luz UVC, para desinfecção dos sanitários, todos instalados neste ônibus conceito. O executivo afirmou ainda que as soluções da Marco Polo Biosaf seguirão sendo entregues, mesmo após o término da pandemia. Este novo cenário é um marco e entendemos que não poderemos mais voltar ao que existia antes. Seguiremos trabalhando continuamente para que nossos modelos sejam referência em biossegurança, porque entendemos que a exigência neste sentido permanecerá e será cada vez mais elevada, finalizou. A Irizar anunciou que trouxe para o Brasil equipamentos e tecnologias para reduzir o risco de contágio pela Covid-19. Todos os produtos estão disponíveis para os modelos i6 e i6S. Entre os itens, estão divisórias transparentes entre os passageiros, e que isolam a área do motorista. As barreiras são feitas de PETG transparente, que é um material plástico considerado mais resistente e flexível que o acrílico convencional. Além disso, foi desenvolvido um sistema de remoção de poltronas para restringir a ocupação dos veículos, o que deve ser uma exigência de muitos governos para liberar o retorno dos transportes. A empresa, com planta em Botucatu, no interior de São Paulo, e com sede na Espanha, ainda disse que desenvolveu um suporte para álcool em gel, que impede vandalismo e roubo, que pode ser afixado nos pontos de maior contato para passageiros se higienizarem. Um purificador de ar, que gera íons negativos de ozônio, também é outra promessa da Irizar para desinfecção do ambiente interno do ônibus. O equipamento é colocado no sistema de ar-condicionado do veículo. Para o banheiro do carro, foi criado um sistema que minimiza a necessidade de contato dos passageiros com as superfícies, com sensores acionando a descarga e a saída de água da pia. Também foi fabricado um suporte para álcool em gel no sanitário. Outra alternativa é um sistema de câmera que, além de gerar a imagem do passageiro para o motorista antes do embarque, podendo revelar se o usuário está usando máscara, o equipamento consegue detectar a temperatura corporal, que se estiver acima de 37 graus, emite um alerta para o motorista, também antes do ingresso no veículo. Lembrando que as autoridades de saúde têm alertado para temperaturas acima de 37 graus e meio, já que dependendo do horário do dia e da movimentação que o passageiro fez, a temperatura corporal pode estar mais alta. Assim, os motoristas devem ser orientados. A Irizar diz que a câmera respeita o anonimato do passageiro, sem gravar os dados pessoais. A Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, da ANTT, publicou 2 portarias na edição do Diário Oficial da União. Na primeira, a portaria número 292, a ANTT atende ao pedido da tradicional empresa, Reunidas Transportes, para a implantação da linha Erechim, no Rio Grande do Sul, a Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina, com os seguintes mercados como seções: de Erechim para Concórdia, Florianópolis e Itapema, todas cidades catarinenses. Já na segunda portaria, de número 294, a agência defere pedido da empresa Gontijo de Transportes para a supressão da linha São Paulo, capital, a Bom Jesus da Lapa, na Bahia, via BR-381. A partir de 16 de agosto de 2020, a portaria autoriza a Gontijo a paralisar os seguintes mercados nessa linha: de Francisco de Sá, Salinas, Taiobeiras e São João do Paraíso, todas cidades mineiras, para Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Falando ainda sobre Gontijo, a ANTT autorizou a empresa a implantar a linha São Paulo, capital, a Cordeiros, na Bahia, através do prefixo 05007900, com os seguintes mercados como seções: de São Paulo para Cordeiros, Salinas, Montes Claros e Curvelo, todas elas cidades mineiras. De Montes Claros para Cordeiros e Condeúba, na Bahia. De Belo Horizonte para Cordeiros. A autorização foi concedida pela portaria número 12, publicada no Diário Oficial da União.
Já a portaria número 195 arquivou os pedidos de autorização para operar os mercados pleiteados por várias empresas. As empresas de ônibus de São Paulo já são obrigadas a seguir uma série de protocolos de operação para a pandemia da Covid-19 e para o restabelecimento de algumas atividades nas diferentes fases do plano de relaxamento da quarentena do governo do estado. A SP Trans formalizou as regras gerais para empresas e passageiros. Entre os pontos, para as viações e a área operacional da SP Trans, está a orientação de realizar as viagens sem exceder a capacidade de passageiros sentados, e disponibilizar ônibus vazios em pontos estratégicos com maior demanda. A publicação traz outras determinações, como o uso preferencial de veículos sem ar-condicionado, ou seja, dos veículos com 5 anos ou mais, já que a partir de 2015 todos os ônibus 0 km, inseridos no sistema de São Paulo, tiveram de ser dotados de equipamentos de refrigeração. Agora, meus amigos, é hora de reativar os dinossauros, kkk. As empresas também foram recomendadas a oferecer proteção por meio de cabines ou isolamento da posição do motorista. Algumas companhias estão colocando cortinas plásticas transparentes na área de motoristas e cobradores. Para o poder público, entre as recomendações está aperfeiçoar venda de créditos eletrônicos para reduzir o uso de dinheiro nos veículos, com a criação de atendimento digital de serviços do bilhete único e a ampliação de novas tecnologias para pagamento de passagem, ou NFC, tecnologia de leitura de cartão por aproximação. Além disso, a SP Trans deve garantir o distanciamento mínimo de 1 metro nas filas de embarque nos terminais, e subsídios para manter os empregos dos motoristas e cobradores. Para os passageiros, além do uso obrigatório de máscara, há orientações como evitar conversar dentro do ônibus, aguardar o veículo menos lotado, realizar trajetos curtos ou médios de bicicleta ou a pé e não usar o transporte coletivo se estiver com sintomas da Covid-19, como febre, coriza, tosse, falta de ar, perda de paladar e olfato, dor de garganta e dor de cabeça, por exemplo, isoladamente ou associados. Segundo a SP Trans, as determinações e recomendações tiveram como base as melhores práticas dos operadores e gestores de transporte da Ásia, Europa e Estados Unidos, e em relatórios da UITP, OMS e Banco Mundial. A SP Trans deve colocar em circulação a partir da próxima segunda-feira, 8 de junho de 2020, mais 784 ônibus, para concretizar o esquema de soltura de coletivos vazios dos terminais, para irem pegando os usuários no meio das linhas e evitar que os passageiros sejam transportados em pé no sistema da capital paulista. Além disso, ônibus vão sair dos terminais apenas com lotação de banco. A informação é do Secretaria de Mobilidade e Transportes da cidade de São Paulo. Assim, a frota sobe dos atuais 8.394 veículos, no caso 65,5% da frota de ônibus municipais da capital paulista de um dia útil de antes da pandemia, para 9.178 veículos, ou 71,62% da frota operacional nos dias úteis pré-quarentena, sem oscilação fora dos horários de pico. Segundo a Prefeitura, estarão disponíveis 2.000 ônibus, incluindo os 784, para serem usados caso haja aumento expressivo de demanda de passageiros, devido a esta etapa inicial do relaxamento da quarentena, na fase 2, laranja, na capital paulista. Assim, se os 784 ônibus não forem suficientes, 1.216 poderão ser sacados a qualquer momento e, se for necessário, a secretária promete acionar mais ônibus. A frota que as aviações possuem para as linhas municipais é de 14.034 ônibus. Como o secretário de Mobilidade e Transportes da cidade de São Paulo, Edson Caron, já havia falado em entrevista ao Diário do Transporte, o principal fator para os ônibus conseguirem transportar apenas pessoas sentadas é o escalonamento de entrada e de saída dos funcionários dos estabelecimentos autorizados a funcionar na fase da quarentena. O secretário ressaltou que o transporte de pessoas apenas sentadas é uma recomendação às empresas de ônibus e não uma determinação.
O Diário do Transporte mostrou também no início da manhã deste sábado a SP Trans, que oficializou os protocolos de operação do sistema frente à pandemia de coronavírus. Entre os pontos estão ônibus vazios em locais estratégicos com maior demanda, uso preferencial de veículos sem ar-condicionado para as empresas. Para os passageiros, além do uso obrigatório de máscara, há orientações como evitar conversar dentro do ônibus, aguardar o veículo menos lotado, realizar trajetos curtos ou médios de bicicleta ou a pé. A URBS anunciou que reforçará algumas linhas a partir de segunda-feira, dia 8. Segundo a gerenciadora do transporte da capital Curitiba, serão colocados mais 5 ônibus biarticulados na linha Pinheirinho Rui Barbosa, a partir das 17 horas, além de mais veículos nas linhas Rio Bonito, SIC da Lagaça. Somente na linha Pinheirinho Rui Barbosa, a frota será ampliada em 33%. A reabertura dos shoppings, no último dia 25 de maio, levou a URBS a ampliar de 65% para 80% o uso da frota de 1,5 mil veículos. A linha Inter 2 passou a funcionar com 100% da frota nos dias úteis. Já as linhas expressas, Pinheirinho Rui Barbosa, Santa Cândida Capão Raso e Circular Sul operam com 90% da capacidade nos horários de maior movimento, e as linhas alimentadoras, que atuam na região sul da cidade, trabalham com 100% no horário de pico. Também foi feito o reforço na linha Boqueirão Centro Cívico, nos picos da manhã e da noite. Sobre a reunião com o comércio, acesse o site do Diário do Transporte para mais informações. Foi sancionada pelo governador de Santa Catarina nesta semana a Lei 17.950 de 2020, que define o transporte coletivo urbano e intermunicipal como serviço essencial, mesmo em períodos de calamidade pública, emergência ou pandemia. Como mostrou o Diário do Transporte, os deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a ALESC, aprovaram o projeto de lei no dia 13 de maio do mês passado. O objetivo do projeto era sensibilizar o governo estadual a retomar as atividades do setor, que estava suspenso em todo o estado, como medida de prevenção ao contágio e transmissão do novo coronavírus. Na sessão da ALESC, que aprovou o PL, os deputados ressaltaram que a liberação por parte do Estado permitiria que cada município pudesse decidir sobre a necessidade ou não de retomar o transporte. Apelo para que o governo flexibilize, mas com cautela, e jogue a responsabilidade para os prefeitos, que realmente conhecem a realidade dos municípios, disse o deputado Fernando Crelingo, do MDB. No entanto, o governador Carlos Moisés só sancionou a lei após decidir lançar o Planos de Gestão Regionalizada no enfrentamento à Covid-19. Parte deste plano prevê a possibilidade de retomada do transporte coletivo urbano a partir de 8 de junho, decisão que caberá aos prefeitos. A lei ora sancionada determina que os ônibus podem adotar protocolos de segurança sanitária definida por órgãos de saúde e passar a operar. No entanto, a mesma lei permite que o serviço seja suspenso se for fundamentado o pedido, como no contexto atual, por motivos e critérios científicos e técnicos. A lei já está valendo e, a partir da segunda-feira, 8 de junho de 2020, o transporte coletivo já começa a operar em vários municípios catarinenses, conforme a autorização do governo estadual. Cada cidade decidirá a data para a volta do transporte. Florianópolis fixou a data de 17 de junho para a volta dos coletivos. Já Joinville, Criciúma e Lages definiram o retorno dos ônibus municipais já no dia 8. As empresas de ônibus intermunicipais, que ligam as cidades de Niterói e Rio de Janeiro, passam novamente a realizar as viagens, passando pela ponte Rio-Niterói. O decreto que proibia essas viagens se encerrou sexta, e por isto as empresas Viação Nossa Senhora do Amparo e Coesa já se prepararam para a retomada ao serviço. O transporte intermunicipal de passageiros será retomado gradualmente. A decisão foi anunciada pelo governo estadual em decreto publicado em edição extra. Agora você verá a matéria completa.
Desde o final de março, as viagens entre as duas cidades estavam suspensas como medida de prevenção e combate ao coronavírus, e valia também para táxis e carros de corrida por aplicativo, restando somente o transporte sobre barcas, permitida para trabalhadores de serviços essenciais. As empresas ao operar devem seguir e manter os cuidados sanitários, como a higienização intensificada dos coletivos, limpeza do ar-condicionado, disponibilizar álcool em gel para os passageiros e medir todos os dias a temperatura dos seus motoristas. Em seu site, a Coesa divulgou seu planos de retomada, mencionando as linhas que voltam a funcionar: 4110, Castelo; 2110, Castelo, Passeio; 2545, Castelo; 423, Vila Isabel; 110, Passeio; 535, Estácio; 545, Candelária. Por sua vez, a empresa Aviação Nossa Senhora do Amparo informou que sua retomada será em regime especial, e em seu site orienta os passageiros que consultem nas redes sociais da empresa ou no WhatsApp a frequência das linhas em operação. A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, cidade do interior de São Paulo, com 90 mil habitantes, prorrogou outra vez o contrato de concessão de transporte coletivo urbano com a empresa Rápido Luxo Campinas. A vigência contratual, que expirou dia 17 de maio deste ano, segue agora até 16 de agosto de 2020. O extrato do contrato foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado deste sábado. O contrato de concessão da Rápido Luxo Campinas venceu em 2019 e já havia sido prorrogado pela Prefeitura até 16 de fevereiro de 2020, conforme publicado no Diário Oficial do Estado no dia 30 de novembro de 2019. A empresa Rápido Luxo Campinas é a atual concessionária responsável pelo serviço na cidade. Ela assumiu o transporte coletivo de Avaré há alguns anos, à época como Osastur, após a antiga concessionária, VVPL, Viação Vale do Paranapanema, encerrar repentinamente suas atividades. A situação foi regularizada após licitação em 2009, com prazo de 10 anos. A Prefeitura realizou uma audiência pública para a concessão do transporte coletivo municipal no dia 27 de janeiro de 2020. O objetivo foi discutir melhorias no transporte coletivo urbano, antes de finalizar a elaboração do termo de referência para a abertura de um novo procedimento licitatório. A Prefeitura de Diadema, no ABC Paulista, autorizou a retomada de uma série de obras que tinham sido contratadas ou já iniciadas. As atividades haviam sido suspensas por causa da necessidade de isolamento social, devido ao avanço do coronavírus. Como mostrou o Diário do Transporte, uma primeira prorrogação foi feita até 10 de maio de 2020, mas com a ampliação da quarentena, houve nova suspensão, seguindo a data determinada pelo governo do estado de São Paulo, 31 de maio. Entre as obras que permaneceram suspensas até agora está o corredor preferencial para ônibus Casa Grande, na Rua Rio de Janeiro e na Avenida Casa Grande. As obras tiveram início em maio de 2019 com investimento de 11,73 milhões de reais, com 11.735.212,55 centavos de repasse do governo federal e 1.247.000 de contrapartida da Prefeitura. Um novo decreto assinado pelo governador Marcos Rocha, de Rondônia, impõe uma série de medidas restritivas para as populações da capital Porto Velho e Candeias do Jamari. Candeias dista apenas 20 quilômetros da capital. O objetivo é evitar a circulação de pessoas e o avanço da disseminação do coronavírus. As medidas anunciadas valem até o dia 14 de junho. O estado tem atualmente 6.862 casos de Covid-19, com 213 mortes, a maioria em Porto Velho. Com o agravamento da situação, os hospitais da capital Porto Velho já alcançaram a capacidade máxima. A falta de leitos diante da grande demanda de pessoas com sintomas da doença é iminente. No novo decreto, o governador determina a suspensão do funcionamento das rodoviárias de Porto Velho e Candeias do Jamari. O documento proíbe ainda os serviços de transporte público coletivo municipal.
Estão proibidos ainda o transporte público ou particular, coletivo e individual, intermunicipal e taxilotação com origem e destino para essas cidades. Serão admitidas somente a entrada e saída da sede dos municípios de Porto Velho e Candeias do Jamari, através de rodovias e hidrovias, para ambulâncias, viaturas policiais e veículos oficiais. Estão suspensas ainda todas as obras públicas e privadas, salvo as relativas às áreas da saúde, segurança pública, sistema penitenciário e saneamento. O Jornal do Ônibus fica por aqui. Para ver e rever mais vídeos, acesse o YouTube, no canal Próxima Parada. Muito obrigado pela sua companhia. Eu reencontro você quarta-feira. Um excelente fim de noite e um excelente início de semana para você, e até lá.